Então vamos conhecer um pouco melhor sobre o filme radiográfico. Esse que eu estou usando aqui é para adulto, que ele é mais ou menos 3x4, que a gente vai utilizar para fazer radiografias intraorais. Em criança precisa ser menor, porque ela não tem, né, a capacidade, assoalho suficiente, altura e palato para receber um filme desse tamanho. Da criança geralmente é 22x35. Esses filmes eles vêm marcados na região posterior aqui. Tá vendo essa bolinha? Ele mostra qual é o lado das faces aqui, onde está o picote. Então, o picote está do lado, desse lado aqui, mas só que o picote ele vai ficar voltado para onde vai receber a radiação. Essa linha, esse zigue-zague que tem aqui, significa que a lâmina de chumbo ela está desse lado. Então, tudo isso aqui é para nos orientar em que lado devemos posicionar o filme. Então, ele está dizendo que a radiação ela tem que vir, né, por esse lado, não pelo outro, porque tem a lâmina de chumbo e aí pode atrapalhar, certo? Então, esse picote, lembrando, ele sempre deve ficar voltado para onde? Oclusal ou incisal. Então, vamos supor que a gente está nos referindo a um dente inferior. Então, o picote ele tem que estar assim, ó, para oclusal, certo? Tá aqui o picote, ele vai ficar para oclusal. Eu vou marcar para ficar mais fácil. Então, eu marquei aqui para vocês verem. Então, se for numa região inferior, o picote ele vai estar voltado para oclusal. E se fosse em região superior, seria ao contrário, ó. O picote ele vai estar voltado para mesial, certo? Então, sempre tem que estar voltado para oclusal ou incisal. Região anterior, lembrando que o filme tem que estar em pezinho, né? Então, aqui o picote, ó, ele vai ter que ficar voltado para incisal, certo? É basicamente isso. Tá, Juliana, mas qual é a importância de eu colocar esse posicionamento do picote? Porque quando a gente for fazer a revelação do filme radiográfico e a gente for avaliar, a gente precisa saber se essa radiografia ela é do lado direito ou se ela é do lado esquerdo. Então, por que esse picote ele é importante, certo? Aqui a gente tem uma radiografia periapical nos molares. A gente não está conseguindo ver direito, né? Porque não tem equipamento legal para a gente fazer essa sobreposição da luz. Mas vamos ver aqui. Vocês estão vendo aqui essa elevação? Isso aqui é o picote. Se a gente passar o dedo, a gente vai sentir que esse lado é elevado e esse lado aqui ele não tem elevação. Então, a gente sabe, quando a gente pega a radiografia, que a gente deve passar o dedo e sentir a elevação do picote. Sabemos que radiografia é para a gente avaliar assim. Então, se a gente conseguir observar, aqui a gente consegue ver que são molares superiores. Como? Devido aos reparos anatômicos, seja do seio, seja o aparecimento aqui do processo coronoide. Então, a gente vai avaliar os reparos anatômicos para observar. E aí, eu quero saber... qual lado é esse dente aqui? Se é o molar direito superior ou é o molar esquerdo superior? Lembra que a gente tem que avaliar aqui pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. E aí a gente tem que lembrar para que lado está a linha média. A linha média está para o lado daqui. Então, quando a gente for lembrar a regrinha, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, a gente está se referindo aqui ao primeiro quadrante. Então, temos aqui o 16, o 17 e o 18. Então, o picote ele vai servir para isso, para nos orientar, certo? Ó, qual é o lado? Se eu fosse ver pelo lado ao contrário do picote, seria totalmente diferente. Aqui, ó, se eu não obedecesse a face, aqui eu diria que seria o segundo sextante. Aí eu passei o dedo aqui, ó, eu vi o quê? Ah, mas não tá a elevação do picote, então é do outro lado, porque aqui quando eu passo o dedo eu sinto a elevação do picote. Então aqui é os dos primeiros quadrantes, tá bom? Agora a gente vai abrir esse filme. Então existe um revestimento aqui externo, que ele é tudo isso que a gente consegue palpar e ver. E aí tem uma abinha aqui, ó. Vocês vão puxar essa abinha aqui, ó. Ela é um pouquinho dura. Então, vocês vão puxar. Assim que vocês puxarem, vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo que tem uma capa protetora preta. E esse mais brilhoso aqui é a lâmina de chumbo. Então, vamos tirar essa capa protetora preta.
E aí, isso eu vou fazer tudo dentro da câmara escura. Lembrando que eu não posso fazer essa remoção sem estar dentro da lâmina escura. Então, vou tirar a lâmina de chumbo. Lembrando que o descarte dela não é um lixo comum, eu tenho que descartar num local específico. E aí, eu vou remover essa película preta. E o que me importa é isso aqui, ó, esverdeado, que é o filme que vai ser sensibilizado pela radiação, e aqui eu vou conseguir observar as estruturas que eu irradiei, certo? Lá dentro da câmara escura, às vezes é um pouco difícil de eu saber quem é quem. Então, se você fizer assim, ó, você pegar o filme e você apertar assim, ó, você vai ver que ele tem uma consistência mais endurecida em relação à capa preta, ó. Se você for apertar, ele parece um papel, ele dobra, né? Ele praticamente dobra e não volta ao seu estado normal. E quando a gente faz isso com o filme, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó, e ele não dobra. Então, lá dentro, às vezes vocês acabam revelando, né, processando isso daqui, em vez de ser o filme que vocês não conseguem observar direito. Então, quando pegarem, façam isso. Veja que esse aqui é mais endurecido, tá bom? Só uma dica pra vocês. E aí, a gente tem aqui, como é o nome disso aqui? Colgadura, que é onde a gente vai colocar no filme radiográfico. Vocês estão vendo como é que eu tô pegando no filme? Eu nunca posso pegar assim, nunca. Porque eu posso deixar minha digital no filme, posso manchar, eu posso danificar. Então, nunca eu vou colocar meu dedo assim. Sempre eu vou pegar dessa forma aqui, nas bordas. O picote, além de me indicar se é lado direito ou lado esquerdo, eu vou conseguir também colocar aqui a minha colgadura em cima do picote. Por quê? Por que isso aqui é importante? Lembra que o picote sempre fica para oclusal ou incisal? Então, a probabilidade de eu não colocar a minha colgadura em cima das estruturas que são importantes, né? Eu vou colocar aqui que eu sei que é uma área livre que não tem estruturas que eu quero avaliar. Porque essa colgadura, ela pode às vezes danificar onde ela fica apertada, fica esbranquiçada, fica amassada. Então, sempre colocar pro lado do picote, porque eu não vou estar afetando as estruturas que eu quero danificar. Então, às vezes, se eu estou fazendo uma avaliação e investigação de cárie, eu boto bem aqui a minha colgadura. E é bem aqui que eu quero observar, né, se tem cárie ou não. E aí, às vezes, esse manchamento, esse amassamento da colgadura pode danificar o nosso filme, tá bom? Então, sempre colocar ele próximo ou em cima do picote. Tá? Outra coisa que é importante, quando eu estiver deixando o filme secar, né, que a gente passa no final na água para fazer a remoção do resto de fixador que ficou, então sempre eu devo deixar ele assim, em pezinho. Nunca eu devo pegar e fazer isso aqui com o filme, porque isso pode manchar também. Então, sempre lembrar de deixar isso aqui em pé, tá ok? Para escorrer. E lembrem, Deus seca o filme, não usem papel, não usem a trips para secar, ficar soprando, isso mancha, não pode. Agora, a gente vai entender um pouco mais sobre os posicionadores. E aí, o que a gente pode observar aqui? Que eles têm umas dobras, uma curvatura. Então, a gente tem esse e esse, são curvaturas diferentes. Por quê? Porque dependendo do lado que eu quero fazer a radiação, eu vou utilizar um posicionador. Esse lado aqui, ele vai servir para o primeiro sextante e para o terceiro sextante. Já esse outro aqui, a gente vai usar ele para onde? Para o segundo sextante e para o quarto sextante. Então, vamos lá. Vamos supor que eu quero radiografar aqui os meus molares. Então, eu vou posicionar a borracha do posicionador nos meus molares, porque se eu botar muito para frente, né, vamos supor, lá em região de pré, eu não vou conseguir centralizar meus molares, que é o que eu quero radiografar no filme. Eles não vão ficar centralizados. Então, quando posicionar, posicionem a borrachinha focado nos molares, certo? O paciente possa excluir os molares. E aí, vocês vão colocar aqui apoiado nos molares e vão vir com o tubo e deixar o tubo paralelo a isso daqui. Vamos supor que o meu copo aqui de alumínio seja o tubo radiográfico. Então, ele tem que estar, ó, paralelo. Eu não posso vir assim e eu não posso vir assim, porque a minha imagem vai sair errada. Então, ele tem que estar, ó,
paralelo à rodana, certo? Já esse daqui eu vou utilizar para periapical de dentes anteriores. Aqueles lá que eu falei posteriormente é periapical, tá ok? Então, esse aqui da mesma forma. Se eu quero fazer a radiografia dos meus centrais superiores, então o paciente tem que morder a borrachinha lá na minha região central, tá certo? Dessa forma. Como é que eu vou colocar o filme? Vocês estão vendo que tem um aparato aqui mais grossinho e esse aqui mais fininho. Esse mais fininho eu consigo puxar para colocar o filme. Então, a gente lembra, o picote, ele tem que sempre que estar voltado para incisal ou oclusal. A borracha, ele não vai sempre ter que morder, então, só um bizu. Sempre coloquem o picote voltado para a borracha. Então, a gente vai vir assim, ó. A gente pode puxar um pouco aqui e colocar o filme radiográfico, certo? Mais uma vez, olha aqui o picote, ele está voltado para a borracha. E aí, então, se eu quero radiografar meus incisivos, centralizo eles na borrachinha. O filme, ele sempre tem que também estar centralizado. Eu não posso colocar ele mais para cá ou mais para lá, certo? Então, o filme, ele tem que estar centralizado, tá bom? Porque isso é importante também. Então, eu vou colocar lá meus incisivos, que é o que eu quero radiografar, mordendo na borrachinha. Vou vir com o meu tubo radiográfico, ó, todo mundo paralelo, e aí eu faço a tomada radiográfica. Quando a gente usa esses posicionadores, não importa a cabeça do paciente, o paciente pode estar assim, pode estar assim. O importante é sempre que o tubo ele esteja paralelo à rodana, tá certo? Outro posicionador que a gente tem é o interproximal, que ele vai servir para a gente fazer radiografia interproximal, como o nome já está falando. Então, a gente vai fazer o seguinte, quer investigar se tem cárie em região interproximal dos molares, dos premolares. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o filme radiográfico também da mesma forma, que o picote a gente pode voltar ele para a região anterior, se quiser, como uma referência. Então, o picote vai ficar voltado para a região anterior. Lembrando que essa curvatura aqui é onde vai entrar a comissura labial do paciente. Então, se o paciente estiver assim, por exemplo, a comissura labial não tá aqui, então eu vou colocar... Gente, nunca entrem assim, é complicado para o paciente. Inclinem o filme, quando vocês entrarem, vocês viram, tá bom? Uma dica para vocês. E aí, ele vai morder, que ele tem que morder, porque o manequim não tem a profundidade do palácio correto, mas ele vai morder aqui, ó, tá vendo, ó? E aí, vocês vão perceber aqui pela lingual que eu tô centralizando nos molares, que é onde eu quero observar. Se eu quero radiografar os molares, eu não posso botar o filme lá pra frente. Eu tenho que centralizar o filme nos molares. E aí, eu vou vir aqui, certo? Com o meu tubo, cadê meu copo? E aí, se vocês observarem lá na máquina radiográfica, né? O tubo, ele tem uma marcação aqui de uma linha. Essa linha, aqui ó, essa linha, ela deve estar, ó, bem, é porque ela vai dividir o tubo em superior e inferior da mesma forma. Então, essa linha, esse cabo, ele tem que estar, ó, coincidindo com essa linha, certo? Tem que estar coincidindo. Por quê? Porque eu posso botar o tubo muito para cima e aí cortar os molares inferiores, eu posso colocar ele muito para baixo. Então, essa alça, ela tem que coincidir com a marcação do tubo quando vocês observarem, certo? Para poder não cortar nem o superior e inferior e a gente conseguir ver a coroa por completo dos dois. Sobre a proteção desse filme, a gente pode utilizar um saco de din-din. Então, a gente corta esse saco de din-din no meio, pode ser com a mão mesmo, e a gente coloca o filme e aí posiciona dentro da boca do paciente. E aí o processador, né, quem tá fazendo toda a técnica radiográfica, quem tá com a luva, vai pegar esse filme que vai estar contaminado de saliva, né, com a saliva, vai fazer isso daqui. E aí, quem tá auxiliando sem a luva, ou pode ser até com aquela luva normal, mas não pode essa luva ter entrado em contato com a saliva do paciente, e aí ele vem e tira o filme radiográfico. Eu descarto isso aqui e pego um novo saco de din-din para poder fazer a próxima tomada radiográfica, certo? Então, lembrar sempre de colocar o filme no saco de din-din para proteger de qualquer contaminação o filme, tá bom?
Outra coisa sobre os posicionadores é que eu tenho ele para infantil, né, para crianças e para adulto. E eu tenho também os posicionadores universais, que ele vai ser o intermédio do tamanho para infantil e o do adulto. E aí eu consigo usar tanto para criança ou para adulto, tá bom? Então esse aqui vocês estão vendo que é menorzinho em relação a esse daqui, para poder conseguir adaptar melhor na cavidade oral da criança. Recapitulando, a gente tem esse com essa alça, a alça voltada aqui para o outro lado e temos aqui a para incisivos. Esse daqui a gente vai utilizar para quê? Para o segundo e para o quarto quadrante. Esse daqui eu vou utilizar para o terceiro quadrante e para o primeiro quadrante, tá bom? E temos o para interproximal, certo? Todos esses posicionadores, quando eu termino de fazer a radiografia, eles estão contaminados com a saliva do paciente. Então é importante que eu higienize. Eu posso passar álcool 70% para fazer uma higienização inicial, né, uma desinfecção inicial. E eu tenho que colocar esses posicionadores na autoclave, tá? Então quando vocês forem comprar os seus posicionadores, observem se eles são autoclaváveis, tá ok? Existem alguns que essa caixinha, ela é autoclavável, então vocês podem botar na autoclave dessa maneira para esterilizar. Mas esse aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tampa não são, a base, né, e a tampa não são autoclaváveis. Então eu tenho que remover isso aqui, colocar no grau para poder colocar na esterilização. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.